Vinha Solo. A Vinha Solo fica na linha São Roque, em Caxias do Sul. Eles possuem um dos vinhedos mais altos da Serra Gaúcha, né? Se eu não me engano, está a 860 metros de altura, né? Agora, o foco deles é o vinhedo, é a qualidade da uva. Quer dizer, se visitar, ela vai se impressionar. Primeiro aqui, ó, veja essa foto aqui do vinhedo deles no inverno e veja essa outra foto aqui do vinhedo deles no verão. Pô, gente, é incrível, esse vinhedo impressiona muito. O foco deles são uvas bordalesas. E eles têm uma coisa que é super interessante, eles têm vinhos de safras relativamente antigas, tem vinhos lá de 2007, 2009 e assim por diante. Então, e tu consegue comprar essas garrafas. E a gente provou lá, os vinhos estão ótimos, estão sensacionais. Então, se quiser comprar um vinho já com uma certa evolução, isso é muito difícil de conseguir, né? Vinha Solo é o caminho, gente. A gente conversou lá com Fábio Spinelli, que é o diretor comercial, e com Gilberto Carnel, que é o enólogo. Tá muito boa a entrevista, assistam aí. Eu também lá tive uma aula assim com profundidade, gente. Bom, então estamos aqui na Vinha Solo. Aqui é distrito de São Roque, em Caxias do Sul, é isso? Isso, interior de Caxias do Sul. Interior de Caxias do Sul. A Vinha Solo tem uns vinhedos lindos que vocês vão ver aqui nas imagens. E eu estou aqui com o Fábio, que é o responsável comercial pela vinícola, e com o Gilberto, que é o responsável, o enólogo da vinícola, responsável então pela produção dos vinhos. Então eu vou pedir para vocês inicialmente contarem um pouquinho da história da Vinha Solo para a gente e contar quem é a Vinha Solo. Bom, a Vinha Solo, então, ela começou em 2002 com 2 sócios investidores. Eles se conheceram no final dos anos 90. Um é o Milton Escola, que é um arquiteto. Nós temos o Raimundo Demori, que na época trabalhava na empresa Marco Polo, de Caxias do Sul. Eles, os dois, foram participar do gerenciamento do Esporte Clube de Juventude e descobriram a paixão por vinhos ali em comum entre os dois. Acabaram fazendo uma viagem, então, para a Argentina e o Chile, degustar vinhos, né? Passar uma semana lá, tomar bons vinhos, boas risadas, comidas. E no caminho veio a ideia de, então, quem sabe a gente faz o nosso vinho, né? Raimundo Demori já possuía essa propriedade. E eles chegaram à conclusão que seria um interessante, além de um investimento, mas também um prazer, né? Mais um prazer na vida, aí, desenvolver um vinho próprio, assim, enfim. 2002, então, eles colocaram em prática esse plano. Começaram, então, a preparar toda a propriedade e em 2003 foram plantadas, então, 20 hectares de vinhedos aqui na região. Eles trouxeram da Itália um agrônomo da Raul Cedo. Ele veio, fez análise, degustou até o solo e chegou... Solo. Colocou solo em boca para sentir, eu acho, talvez mineralidade, algumas nuances. E após algumas análises, eles chegaram à conclusão que aqui o plantio seria legal de Merlot, cultivo de Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Então, eles distribuíram uma parcela dos vinhedos como se fosse um corte bordalês, 70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10% de Cabernet Franc, e começaram essa aventura aí com o vinhedo. Em 2007, obtiveram aí a primeira colheita, né? E junto aí com um parceiro na época, o Marco Daniele, desenvolveram desenharam e produziram o vinho Prelúdio, que foi o primeiro vinho da vinícola, que é um corte bordalês exatamente das parcelas, proporções das parcelas implantadas no vinhedo de cada casta. E 2008, 2009 seguiram com esse corte, mas no caminho descobriram que o foco era mais a venda das frutas do que a produção do vinho. Então, passaram alguns anos sem vinificar, ficaram provavelmente incomodados em ter uma qualidade de frutas, uma procura muito grande pela fruta deles, e agora no final ali 2016, 2017, resolveram voltar a vinificar e produzir novamente vinhos aí. Então a gente tem alguns outros vinhos mais jovens, Pássaro Negro e outros, e então já vem com um toque mais jovem da vinícola, porém sempre com foco em vinhos mais de guarda, mínima intervenção, sem filtração, sem clarificação. E aí alguns detalhes aí que eu acho que o Gilberto, nosso enólogo, aí pode Gilberto, fala esses detalhes para a gente, até explica, porque eu já provei esses vinhos, que são de 10 anos de idade pelo menos, até mais, né, do que isso. E os vinhos são muito bacanas, são ótimos os vinhos, quer dizer, pouco demonstram essa idade que tem. Qual é o segredo disso? Fala um pouco do processo, como é que vocês funcionam, né? Pois é, esse vinho que a gente está provando agora é um Merlot 2009. Você tem ele aqui, ó. Temos um Merlot, é safra 2009. Vocês imaginem, hoje nós estamos em 2023, são 14 anos, né? O que a gente fazia 14 anos atrás, né? E esse vinho tem todo esse tempo de vida, né? E ele está vivo, ele está bem vivo. Então essa parte da mínima intervenção, no qual a gente consegue então trabalhar aquilo que vem direto do vinhedo, né?
Quer dizer, a gente tem aqui como uma parte importante o vinho se faz no vinhedo. Então, assim, o vinhedo está aqui, é próximo, está alguns metros aqui, vocês viram, né? Então, aqui. o pessoal está vendo as imagens. Então, o vinhedo está aqui próximo. Então, isso é uma vantagem. Se a gente quiser trabalhar na mínima intervenção, você tem que ter vinhedos próprios, né? E próximos também à vinícola. Então, isso faz com que toda a logística seja mais fácil de adequar, de trabalhar. Então, isso é uma vantagem. E também a gente tem o seguinte, que nesses vinhos a gente não trabalha com leveduras selecionadas, mas só com as leveduras do vinhedo, né? E parte das leveduras que estão na própria cantina, na própria vinícola, né? Então isso faz com que as fermentações sejam espontâneas, ou naturais dos vinhos. Selvagens. Selvagens, ou indígenas, ou autóctones, como tem o caso aí. Provavelmente é mais do que um tipo de levedura, são vários tipos de levedura. Que ajuda a caracterizar o terroir. Exatamente. O terroir não é só a questão solo, clima, mas também tem essa questão das leveduras da fermentação. Então, acho que isso é interessante também, que dá um estilo da vinícola, né? Um diferencial. Então, a gente trabalha com isso aí. Além disso, os nossos vinhos não são clarificados. Quer dizer, então os vinhos são naturalmente clarificados pelos invernos. Aqui é frio, né? E faz frio. Nós estamos aqui a 890 metros de altitude, né? Aqui, hoje, por exemplo, nós estamos num dia que está começando a ficar frio. Amanhã a previsão são 5, 6 graus de manhã. Então aqui faz frio. E isso faz bem em determinados momentos para os vinhos, essa questão de estabilização. O vinho de vocês é um dos mais altos, talvez o mais alto da Serra Gaúcha. É bem provável que a nossa vinícola, os nossos vinhedos são os mais altos da Serra Gaúcha, né? Nós estamos aqui a 890 metros acima do nível do mar, né? E isso, então, também dá essa característica, um pouco de mineralidade, um pouco mais essa parte mais fruta, um pouquinho mais saliente, enfim, uma certa acidez no vinho. Então, isso é interessante. Então, o terroir é essa composição, é a composição do solo, da localização, né, do clima, e isso que tu falou também, a questão da fermentação, das leveduras que são daqui, né, que são autóctonos daqui, né. E também por ser essa região um pouco diferente, essa transição entre a Serra Gaúcha e os campos de cima da serra, numa localização de transição, justamente. E isso a gente está descobrindo ainda, esse terroir, essa particularidade, né, de tu ter aquilo que já está hoje caracterizado, né, que são a Serra Gaúcha, né, a gente está muito próximo dos campos de cima da serra, mais altitude, mais frio, né, então isso tudo a gente tá buscando isso aí. Então eu acho que isso é interessante, é um desafio interessante você estar nessa intersecção, né, dessa região ali. Além do mais, tem o seguinte, os nossos vinhos também não são filtrados. Então isso que algumas garrafas de vinhos até pode ter um depósito no fundo, né? Então, mas isso não tem nada a ver, não descaracteriza a questão do vinho, né? Por quê? Porque são vinhos genuínos, então até um pouquinho de borra ou um pouquinho de cristais de tartarato de cálcio e potássio até atesta a genuidade do produto. Contribui para a qualidade dele também. Claro, porque a questão da filtração. A filtração, por mais que tu queira, tu sempre vai tirar coisas, tu quer tirar coisas ruins, obviamente, na filtração, né? Por que se faz a filtração, né? Para deixar o vinho mais claro, mais límpido, né? Mas tem que cuidar muito, porque muitas vezes você tira coisas boas também na filtração, né? Isso a gente não quer, porque a gente quer a plenitude do vinhedo, né? E que chega a plenitude do vinhedo numa garrafa, né? Então, quanto mais tu intervém, menos tu tem essa plenitude. Então, a gente procura intervir o mínimo possível. É claro que tu tem que saber, se tiver que intervir, qual é o momento. Então, a pergunta, talvez, adiantando um pouco, o que é uma mínima intervenção? Né? Acho que essa é a pergunta. O que é uma mínima intervenção? Bom, já a própria expressão diz mínima, quer dizer o seguinte, você vai intervir o necessário, o mínimo possível. Se for uma safra boa no vinhedo, ok, você vai intervir o menos possível ou até zero. Nós temos safra 2020, o ano foi excepcional, que a intervenção foi zero. Temos vinhos elaborados com 0 SO2. Praticamente impossível. 0 SO2. 0 SO2. Mas na safra 2020, isso foi possível. Né? Então, mas tem outras safras, então vamos trabalhar um pouquinho de SO2, e a gente vai vendo, né? E tem também toda a questão dos momentos. Qual é o momento de você colher a uva, quanto tempo você vai fermentar, deixar a uva no bagaço, tudo isso aí a gente tem que trabalhar, né? Então, e sem usar insumos enológicos, né? Então a gente não usa insumo enológico, a não ser o SO2, né, os sulfitos, né, em alguns casos, né? E também a questão da dosagem. Então a gente coloca o mínimo possível. Então a gente olha, por exemplo, chega a uva na vinícola, a gente dá uma olhada na uva, a uva está íntegra, tá beleza, então vou usar o mínimo possível. Ou até não usar, vou passar para 2020. Né? Então, só que para isso é uma coisa engraçada, porque para tu usar o mínimo,
de intervenção, tu tem que conhecer. Quer dizer, tu tem que saber o máximo para tu usar o mínimo. Então, assim, não pode errar a mão. Não pode errar. Por quê? Porque você está ali, você está elaborando um vinho. E o que você quer? Você quer um vinho bom, um vinho muito bom. Então, mas a gente quer a expressão do vinhedo? Sim, mas se o vinhedo, de repente, não te está correspondendo, né, tu pode usar uma intervenção um pouco maior, né? Até porque o vinho de mínima intervenção não é porque é mínima intervenção, pode ter um monte de defeitos, né? O vinho tem que ser gostoso de ser tomado, tem que ter frescor, tem que ter acidez, e não pode estar completamente defeituoso ou com nuances de negativas, né? Não pode um ano depois ele ficar ruim, né? Porque aí faltou um pouquinho de intervenção também. Também, exatamente. E cada safra... Não é o caso aqui, né? Tá bebendo agora aqui esse 2009, tá maravilhoso. E cada safra é um desafio, cada safra é algo diferente, é algo... enfim, o vinho ele pode ser diferente de um ano para outro. Esse ano, por exemplo, a gente viu que os vinhos de 2023 vão ter um pouco mais de cor, né? Então são vinhos que têm já uma carga de antocianos um pouco maior, esse tipo de coisa. Então, aí, bom, quanto tempo tu deixa o contato com a casca na hora da elaboração dos vinhos tintos? 2023. Então, e assim vai, né? Então, cada ano é um ano diferente, é um desafio, e a questão também de uma vinícola assim, com um tamanho pequeno, muitas vezes tu não consegue equalizar os vinhos, né? Porque cada ano vai ter a sua expressão, né? Bom, a safra é essa aqui, essa é a safra que está aqui e tal, né? Então a gente tem alguns vinhos aqui que de fato são safrados, e alguns a gente procura fazer o blend, o corte das safras, né? Que no caso é o Pássaro Negro, é o caso aqui é o Pouso Alto, né? No qual a gente procura... Pássaro Negro é o quê? São cortes de Merlot, de safras diferentes. Safras aqui são 50% 2009, 50% 2018. Isso aí. Então aí tu tem uma safra um pouquinho mais antiga com uma outra um pouquinho mais jovem, né? Então aí volta a uma outra questão, que é a questão do equilíbrio. A gente pode pegar um pouco de vinhos assim com um pouco mais de maturidade, né? E juntar com um vinho um pouquinho mais jovem, um pouquinho, né? Então tu consegue fazer esse equilíbrio, né? Porque o vinho é isso aí. O que a gente busca? Aliás, como tudo na vida, né? A gente busca equilíbrio na vida, né? Então é assim que a gente também busca isso, o equilíbrio. Alguns a gente procura colocar a plenitude da safra, né? A safra deu isso, essa expressão, vamos colocar aqui. E outras vezes a gente pega o melhor do melhor e vai juntando, vai montando, aí que vem a graça, a arte, né? Da enologia entra a arte, da enologia você fazer os cortes, né? É um trabalho árduo, fazer um corte, degustar vinhos. Sim. Degustar vinhos 2, 3, 4, ficar 5, provando tanques e o que... Passar degustando, né? Várias vezes por dia, enfim. Mas, desculpa a brincadeira, mas faz parte. Também quero, pode faz parte. E às vezes tem que fazer 2 vezes. Não ficou, não sei, vou ter que repetir, degustar de novo. E aí depois pela terceira vez, assim vai. Mas enfim, essa é a parte da arte, né? Da enologia, né? É você buscar isso aí, né? E tem toda essa questão. E a expectativa, tipo, a gente faz o vinho pra gente, da forma que a gente acha, com o nosso terroir, mas eu acho que a grande coisa é como é que esse produto vai ser aceito depois, né? Quando ele sair daqui, quando ele sair aqui, de Fazenda Souza, aqui dessa região do San Roque, de Fazenda Souza, aqui, sair pelo mundo, como é que as pessoas vão ver esse vinho, né? Qual é a perspectiva, o que elas vão, mas é um vinho, né? Caxias do Sul, Serra Gaúcha e tal, né? Isso para nós é o grande desafio, né? Como é que as pessoas percebem isso, né? Como interpretar, é que né? Interpretam o vinho. A gente tem essa nossa vivência, nosso conhecimento, nossa expertise, nossa litragem, né? Mas é diferente de outras pessoas, né? De fora, que nem vocês estão aqui, né? Vocês estão com uma expectativa, vocês têm a avaliação de vocês, né? Então, sei lá, para nós é interessante quando a gente recebe pessoas assim e escuta e vê a opinião das pessoas e trocar ideias, porque isso tudo a gente acaba armazenando, e quando a gente for projetar ou desenhar um outro vinho, a gente começa a pegar todas as opiniões, né? E tentar equalizar isso, vinhedo, produto, ambiente que a gente tem, como é a nossa estrutura de elaboração, com o mercado, com o que as pessoas querem, né? E aí você desenhar um vinho, né? E Fábio, fala então um pouco mais de alguns outros vinhos aqui, mostra outros vinhos que refletem isso tudo aí que o Gilberto está falando. Bom, hoje, então, nosso foco, nós somos muito conhecidos pelos vinhos mais de guarda. Um vinho que eu considero emblemático nosso também seria o Analema, que nós temos safra 2018. Ele é um corte da parcela do vinhedo, como foi implantados os vinhedos, que é 70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon e 10% de Cabernet Franc. Eu acho que é um corte bordalês fantástico, apesar já de ser safra 2018, que tem
A gente entende que até uns anos atrás tinha um certo tabu pelos vinhos de guarda aqui no mercado, mas hoje as pessoas já estão super instruídas e conhecendo mais e entendendo um pouco mais dos vinhos de guarda. Mas é um vinho que ainda apresenta uma acidez interessante, corpo, então ainda encontra frutas frescas, né, no paladar, então ainda é um vinho que aceita ainda um pouco mais de guarda. Temos o ícone da vinícola, então, que foi desenvolvido em 2007, que é outro corte bordalês, muito parecido o corte, é isso, prelúdio. Vinho um pouco mais encorpado, um pouco mais estruturado em relação ao Ana Lema. Então este é o nosso ícone. E foi a primeira safra. Primeira safra, né? Colhida do vinhedo para vinificar. O vinhedo então foi implantado em 2003 e primeiro vinho em 2007, então 4 anos depois. Esse vinho foi engarrafado em 2009, então nós estamos falando aí hoje em quase 14 anos de estágio em garrafa. Então está num estado redutivo em garrafa, um vinho super interessante, didático de degustar, até para entender também o que acarreta também uma longa guarda em garrafa. E mais um detalhe, né, Fábio, na tua frente ali, ó, estão as garrafas. Certo, ainda temos o prelúdio, tá ali, ó, tá na nossa frente ali. Temos ainda, nós estamos aqui na adega da vinícola, a gente ainda tem em torno aí de umas 1.500 garrafas do prelúdio, né, em 2007 foram vinificadas 17 mil garrafas dele, então a gente já vende ele com um valor um pouco mais agregado de mercado e não temos muita pressa em vender, até quase sentimental o estoque aí para os proprietários desse vinho, porque foi um marco, né, principalmente na história da vinícola. E aí depois, posterior, a gente teve então o Pássaro Negro, que nós comentamos anterior, que é um vinho, eu acho que ele faz essa união da como é que a gente pode dizer, da experiência e da juventude, né, com safra 2009, safra 2018, que tem hoje é o nosso principal produto, vinho mais comercializado da vinícola, super aceito em redes de hotéis, em restaurantes, muito, muito fácil de harmonizar com comidas, massas com molhos vermelhos, carnes. No geral, todos os nossos vinhos tintos eles têm uma acidez, a identidade da acidez, e se tornam vinhos super legais de trabalhar na cozinha, de explorar até um pouco, não ficar só nas comidas tradicionais, utilizar talvez até carnes de caça, algo diferenciado. E temos aí hoje em Cantina também uma série de novidades que vamos estar lançando no decorrer aí do ano de 2023, 2024 também. Nós começamos a trabalhar com madeiras nativas, madeiras de lei nativas, com botes de 2 e 4 mil litros, e temos aí alguns cortes diferentes, mais envolvendo alguns com mais Cabernet, temos Cabernet Franc, que vamos lançar também possivelmente ali na faixa de 2024, e que eu acho que vão ser produtos aí que vão despertar mais curiosidade e também... Madeira na verdade, elas são... é um conjunto de várias variedades de madeira. São botes que foram comprados de 10 mil litros, já com 40 anos, era utilizado para... Tem um mix de madeiras formando... Isso, e todas as madeiras nativas. Tem Angico, tem... Grápia, tem na própria bote, né? Na própria pipa você vê a diferença entre as aduelas de cor e textura e tudo, né? E a gente tá com vinhos aí já há um ano, né? Já com um ano, né? E a gente tá avaliando os vinhos e tal, inclusive alguns a gente vai engarrafar agora, né? Já passou por esse estágio, né? Porque a gente pensa também que a madeira, ela não é só o óleo essencial da madeira, mas sim a microoxigenação, né? Eu acho que isso é importante no vinho, né? Aquela parte do oxigênio que passa pela porosidade da madeira e que agrega alguns aportes, né, principalmente olfativos do vinho, né, enfim, que são interessantes. E o legal é que como são madeiras diferentes, ela tem porosidades diferentes e isso tem intensidades diferentes do vinho, né, e que a gente está avaliando ainda o vinho, né, a gente está ali praticamente, não digo toda semana, mas hoje a gente degustou os vinhos, né? A gente busca aquilo ali e tal, né? Ver o que está aportando no vinho. Quantos botes são? Nós temos 5 hoje. Eles são 5 são iguais? Não, tem 3 com o mesmo volumes diferentes, né? Na faixa de 2 mil litros. A madeira é igual. A madeira, elas são muito parecidas e o tamanho é diferente. E os vinhos que estão lá dentro também são diferentes. Nós temos ali dos 4 vinhos, nos 5 vinhos que tem ali, são 4 vinhos distintos, né? Isso. Entre cortes, tem duas que são mais ou menos parecidas, e as outras são vinhos distintos ali, né? E no qual a gente está avaliando ali, a gente já viu que, por exemplo, tem 4 delas que estão aptas para ser engarrafada, né? E dar um estágio de garrafa, né? E tem uma que é um Cabernet Sauvignon 2021, que está um pouquinho mais, a madeira precisa domar mais ele. Então, esse está lá, a gente está avaliando o vinho. Enfim, são coisas também interessantes a madeira, né? Mas o principal objetivo é a questão da microoxigenação.
e não tanto o óleo essencial que tem, né? Mas a gente tem também umas barricas, adquiri umas barricas agora esse ano, né? No qual a gente está vendo, são poucas, né? Mas a gente está vendo também a possibilidade também de ver o que isso pode agregar. São barricas usadas, não são novas, né? O que isso pode agregar nos vinhos, né? Mas enfim, mas volta tudo naquilo que a gente faz. O importante de um vinho é o que vem do vinhedo. Se agregar um pouquinho de madeira ou microoxigenação, é algo que a gente está colocando uma cerejinha lá em cima do bolo. É isso que a gente busca, né? Então, tipo, elaboramos o vinho, vamos colocar uma cobertura um pouquinho mais interessante, aí um aporte de madeira, se é o caso. Em especial para tornar eles mais elegantes, que o que mais nota, assim, em especial em vinhos de guarda, é a elegância dos vinhos, né? É a harmonia, o equilíbrio dentro do vinho, entre a acidez, um toque de doçura, o álcool, o corpo, tá? Isso tudo, todos esses elementos estarem em equilíbrio, né? Estarem trabalhando juntos, né? O tanino, por exemplo, na madeira, a astringência, o tanino, isso na madeira ajuda um pouco vamos dizer assim, a suavizar isso aí, né? Eu acho que o mérito de vocês aqui, para ter um vinho dessa qualidade aqui, é trabalhar para o terroir se expressar aqui. Porque é a hora de escolher a melhor hora para a uva se expressar da melhor forma. E essa prática de mínima intervenção que falou, com leveduras nativas, então está buscando botar o vinhedo na sua melhor forma aqui dentro. E aí tem que dar o mérito nesse vinhedo maravilhoso que vocês têm aqui. É isso aí. Eu acho que é como tudo na vida, né? Quer dizer, você tem algo ali, você quer ter a plenitude daquilo, né? Se tu conseguir isso de uma forma pura, ok, vamos lá, né? Então, muitas vezes, a questão de safra, de anos, ajuda bastante a gente. Então, fica muito mais fácil, né? Então, tem anos que talvez é um pouquinho mais difícil, então a gente tem que trabalhar algumas coisas assim. Mas, enfim, acho que isso que é o legal, acho, de um vinho, é essas manifestações de safra, diferenças de safra. Né? Porque se fossem todas as safras iguais, a gente estaria tomando um refrigerante ou uma coisa assim, né? Então, essa que é a graça do vinho, né? Então, enfim, esse é o mundo do vinho, né? Que é legal para as pessoas que entram nesse mundo, né? Que apreciam um vinho, que estudam um vinho, enfim, né? Acho que essa é a parte legal. E hoje vocês têm só vinhos tintos. Vocês estão me falando, então, com algumas experiências aqui com vinho branco. A gente... a expertise da vinícola e pela condição do terroir aqui sempre foi por a questão dos vinhos tintos. Né? Mas a gente sabe que hoje, aqui na Serra Gaúcha, se fala muito na questão dos espumantes dos vinhos brancos, pela questão da acidez e tal. E também por agregar produtos no teu portfólio. Né? Então a gente está buscando algumas coisas assim como um teste e também talvez prevendo a expansão de vinhedos, né, uma variedade branca. Então a gente já trabalhou com alguma coisa em riesling itálico, trabalhamos uma coisa com malvasia de Cândia. Então a gente tem hoje, por exemplo, um vinho que está na nossa linha, que é um corte de 60% riesling itálico e 40% de malvasia de Cândia, que são uvas de terceiros, no qual nós estamos avaliando, né, essas duas variedades e vendo, né, talvez isso seja um futuro para a gente implantar. Né. E esse ano, a safra 2023, a gente pegou um Sauvignon Blanc, um Sauvignon Blanc, então estamos ainda avaliando também, né? E vamos ver, né? E a questão do branco, né? Por isso aí. E também a gente começou com um rosé. E a gente surpreendeu desde o ano passado que o nosso rosé, ele tem uma expressão floral, principalmente rosas, fantástica. Tanto 2022, que é esse daqui, quanto 2023, que nós degustamos agora, assim, fantástico a parte floral desses vinhos aqui. Está muito satisfeito com o Merlot, na parte de elaboração de rosé, né? E ele tem essa vivacidade, essa sensualidade também, tanto pela cor quanto pela acidez, enfim, né? E o 2023 está repetindo a dose de 2022, né? E, enfim, a gente está aí com um nichozinho aí de rosé, né? E hoje a gente está vendo também que o mercado também está muito está evoluindo na questão dos rosés, não sei se vocês notaram, né? Mas eu acho que tem um crescimento dos rosés. E o Brasil é um país tropical, né? Nós aqui estamos no sul, está um pouquinho frio, mas o Brasil em geral é tropical, o pessoal toma vinhos mais frescos, mais leves, né? Então a gente está apostando no rosé. E também o rosé vem de Merlot daqui, da nosso Merlot. O que a gente faz? Colhe um pouquinho antes, deixa o contato um pouco menos com a casca, enfim, tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes do tinto, mas o procedimento é praticamente o mesmo de um Merlot tinto, né? E tu me mostrou, a gente falou de um clarete. Aí então a gente entra em mais uma novidade aí que pretendemos lançar então este ano. A gente não tem para mostrar ainda. Não temos a rotular, na verdade a gente fez o invase dele, do primeiro lote ocorreu ontem.
E então é um vinho que a gente pretende resgatar um pouco da história do Clarete, até porque como nós temos o corte Bordeaux, se refere a Bordeaux, pô, Bordeaux também tem o Clarete, foi o vinho feito ali para os ingleses, né? O vinho. Explica um pouquinho a característica do Clarete, para quem não sabe. Eu vou deixar a parte mais técnica para o Gilberto Tá. aqui, para ficar bonito da explicação. Enquanto a gente faz essa entrada, eu vou ali pegar uma garrafa que tá aqui no rótulo, mesmo sem rótulo, só para ter ela aqui na frente. Pode ser. Porque ela que vai, digamos, só olhando para a garrafa, ela já inspira. Mas basicamente é um vinho para resgatar um pouquinho então a história e também as pessoas entenderem que na verdade não necessariamente porque tu só tem a casca Merlot ou Cabernet que só vai ser feito um vinho de Cabernet ou aquele tinto tradicional daquele jeito que as pessoas conhecem, mas que dá para ser feito tendo 3 cascas, tu tem praticamente um piano para ser trabalhado dentro do processo da vinificação. Pode macerar mais, pode macerar menos, colher um pouquinho antes, um pouquinho depois, trabalhar a questão de madeira. E o Clarete é um exemplo, então, de um vinho que é para ser consumido um pouquinho mais jovem, um vinho mais fresco, mais fruta, um pouquinho mais de acidez, e que era caracterizado basicamente como o vinho do dia a dia, né? Então esse aqui é o vinho, a gente engarrafou tem um dia, ele está aqui na garrafa, né? Ele está ainda está ainda de pé as garrafas, esperando estabilizar, logo em seguida ele vai ser colocado na posição horizontal, né? E depois aguardar, digamos, a rotulagem. Então ele precisa um tempinho ainda para ele estabilizar, né? Os rótulos estão em desenvolvimento ainda. Então é um vinho, não sei, vai ser lançado agora, talvez um mês, alguma coisa assim, né? E ele é a safra 2022. Tá? Esse vinho aqui ele tem 50% de Merlot, 25% de Cabernet Franc e 25% de Cabernet Sauvignon. Qual é a diferença em relação ao vinho tinto? Esse vinho ele ficou, o tempo de contato com as cascas foi menor. Tá? Então, ele não é um rosé, que praticamente o tempo de contato com a casca são algumas horas, tá? Mas também não é um tinto que ficaram vários dias. Esse aqui ficou, tipo, alguns dias que a gente controlou o momento. Tá? Poucos dias. Com casca? Fermentou uma parte com casca. Tá? As uvas, quando vieram do vinhedo, a gente deixou elas na câmara fria, a gente tem uma câmara fria, deixamos as uvas a 0 graus, tá? Durante 2 dias, por exemplo. 2 dias. E daí a gente tirou essa uva, aí a gente desengaçou, né? E aí deixamos fermentar, naturalmente. Obviamente que no primeiro dia não fermentou, por causa que a temperatura estava muito baixa. No dia seguinte, ou no outro dia, ela começou lentamente a fermentar. E aí a gente foi acompanhando, então, pela degustação e pela densidade, né? O momento de tirar e pela cor, né? A gente, agora vamos retirar, né? Então a gente acabou retirando, né? Os vinhos da casca. Então ele ficou com uma intensidade de cor um pouco menor, mas com vermelho vivo. Então ele começou a fermentação com as cascas. Isso aí. Quando chegou na cor que vocês queriam, vocês tiraram a Isso aí. Aí a fermentação no tanque depois, né, sem as cascas, ela foi mais intensa, porque tinha mais açúcar. Então a fermentação foi maior, mais tempo fora das cascas do que com as cascas. Né? Então se tornou um vinho, digamos assim, mais leve, mais fruta, menos astringência, menos tanino. Né? Então é um vinho que a gente está trabalhando nele agora, né, justamente para ver, estamos até ansiosos e curiosos para ver como é que vai se refletir no mercado. Né? E esse vinho, mais ou menos, é o que era feito em Bordeaux, né, anos atrás, que eram vinhos mais jovens, mais jovens na época, né, menos corpo. E até os ingleses chamavam os vinhos de Bordeaux de Clarete. Por quê? Porque eles comparavam com os vinhos do Porto, que eram mais encorpados, mais alcoólicos. Então os vinhos de Bordeaux, eles eram mais leves. Claro que hoje os vinhos de Bordeaux têm outra estrutura. Hoje entrou muito o Cabernet Sauvignon, muito mais... e os Cabernets, o Franc, enfim, né? Mas é um vinho que tem essa característica. É um vinho mais leve. É aquele vinho entre o rosé e o tinto. Né? Então, sei lá, talvez um vinho para uma... Pode ser para uma pizza calabresa, por exemplo. Um vinho que, nesse caso, enquadraria bem. A temperatura dele é tomar ele fresco, não frio, fresco, né? Seria o ideal, né? Para aportar mais a fruta nesse tipo de coisa. Então, que ainda a gente agora, vamos ver o que o mercado vai dizer do vinho, né? Nós, particularmente aqui, nessas degustações que a gente tem com as pessoas que vêm aqui, enfim, o pessoal tem gostado, tem adorado, já faz um ano que a gente está em função desse vinho, né? Qual é o momento, como é que não é, e precisa mais um tempo, precisa isso, precisa aquilo, qual é o tipo de garrafa, quanto que vamos fazer e tal, né? Enfim, é isso aí, vamos ver agora como é que está o mercado. Então a gente engarrafou, precisamos alguns dias agora para estabilizar o vinho, né? Nesse estresse de engarrafamento, né? Ele sofre sempre o vinho, né?
E depois a ideia já é colocar no mercado, né? E vamos ver então o que o mercado diz, né? E trocar ideia com a gente aqui, né? Sempre nesse quesito, né? De poder levar para as pessoas o melhor possível que a gente tem aqui, né? Enfim, e é interessante também trocar ideia com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e ouvir o que as pessoas falam do vinho, né? Porque a gente tem uma percepção do vinho como winemaker, quando se faz o vinho, né? Mas é interessante de ver o outro lado também das pessoas, né? O que elas acham do vinho e tal, porque isso você vai vendo. Porque, não, o vinho é pra mim. Bom, eu tenho um gosto, mas você tem outro, você tem outro, você tem outro. Né? Então acho que é isso que é interessante. E o Claret tem isso aí, né? Um produto um pouco diferente, assim, ou não também, não sei se é diferente também, porque você tem um vinho tinto leve também não é tão diferente assim, né? Mas enfim, é um vinho que tem essa expressão mais fruta, essa expressão mais, um pouco menos de corpo, um pouquinho menos de estrutura, né? Enfim, é isso aí, essa é a ideia. Tô curioso para conhecer. É isso aí. De fato é um produto diferente, assim, né? Que diferente não, né? Diferente, né? Mas, enfim. E talvez tenha que ver um acompanhamento, né? Eu particularmente acho que uma pizza calabresa, por exemplo, estaria perfeito. Mas aí vamos ter que descobrir outros pratos. Sim, não. Tem que fazer o sacrifício. Tem que ver, né? Nós vamos sofrer nisso também. Exatamente. Enfim. Então é isso aí. Eu acho que o Claret tá aí, é mais um projetinho que a gente tem aí pela frente, né? Projeto novo. Não, é porque se a gente tem matéria-prima, se você tem uva, né? Você tem tal, bom, ok, estamos aí. Então a gente pode trabalhar com varietais, que nem a gente tem aqui no Merlot, a gente pode trabalhar com os cortes, que nem foi falado ali do pássaro negro, do pouso alto, a gente tem a analema, então, e também a gente pode, por que não fazer um Merlot, um Rosé Merlot? Olha que maravilha! Nós ficamos muito surpreendidos com a qualidade do produto, principalmente do ponto de vista olfativo, né? Então é isso aí. E tem esse aqui que é o número 1, né? E tem isso aí. 2007. E daí aí a gente agrega, tudo isso que eu falei, a gente agrega tempo. Né? E a gente está aqui, não sei se o ambiente consegue captar, mas a gente está numa adega aqui, com temperatura natural aqui. A variação térmica aqui é 1 ou 2 graus, não varia durante o ano, mais do que 1 ou 2 graus, depende se é inverno ou verão. Né? No verão é muito fresco aqui embaixo. Procuramos até almoçar aqui. E no inverno é muito quentinho. É. Porque lá fora está mais frio do que aqui dentro. Então isso é muito bom para os vinhos também, né? Se a gente se sente bem, os vinhos também se sentem bem. Então essa pouca variação térmica, né? Também para os vinhos ajuda, né? Então, enfim, e esses vinhos também, né, nessa condição de pouca variação térmica, né? Deitadinhos. Né? E o tempo é algo que agrega, né? Muitas coisas boas, né? Eu acho que para a gente também isso serve, né? E para os vinhos também serve, né? Claro, tem aquela premissa, o vinho vai ter um tempo, talvez, que ele vai ter aquele declínio, né? Mas é isso que nós estamos buscando, né? Quando é que vai chegar o declínio do vinho? Está buscando. Não estamos chegando ainda lá, mas... Bom, gente, queria agradecer a vocês pela recepção, por essa entrevista aqui sensacional, mostrando esses vinhos que vocês têm, que é essa qualidade desse vinhedo, desse processo todo de vocês aqui. Nós que agradecemos a visita, em especial, aí, a valorização também do nosso trabalho, né? Vocês vieram até aqui, sabe, a gente está um pouco distante das regiões tradicionais do vinho aqui da Serra Gaúcha e a gente tem essa peculiaridade dessa distância e acaba que também a gente não estando tão presente no cenário, né? Então a gente fica muito feliz aí com a valorização e mais feliz ainda em sabendo que as pessoas estão ouvindo falar dos vinhos que aqui são desenhados, produzidos, projetados. E muito obrigado, então, por tudo isso. Maravilha. Imagina, muito obrigado pela presença de vocês, né? Enfim, estamos à disposição e é muito legal a gente mostrar, expor aquilo que a gente faz aqui, né? Então, claro que a gente não faz vinho só para nós beber, né? A gente faz vinho também para outras pessoas, né? Então, a melhor forma é isso, é divulgar, é mostrar, enfim, e ouvir a opinião das pessoas e trocar ideias. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E é um prazer receber vocês aqui e espero que voltem outras vezes. Né? Enfim, muito obrigado. Maravilha. Então, Um brinde ao vinho nacional. Isso.